Graças a Deus estamos mais um dia na casa do Senhor, dia do Senhor, dia que o Senhor separou para que a gente estivesse na sua casa, servindo. E como anunciado, neste domingo a gente vai estar dando início ao curso, um curso rápido, de escatologia. A gente vai ter 4 lições onde a gente vai estudar esse tema. Então nós vamos estar orando, pedindo a Deus que nos ilumine, nos capacite a estudar esse conteúdo que é de suma importância para a vida da igreja, é de suma importância para a vida de todo cristão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, os nossos corações para recepcionar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra que endireita os nossos passos na direção que o Senhor deseja para nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. A escola dominical pediu para avisar que quem está com a lição antiga aí da revista, que não for usar mais, puder deixar aqui na frente para que a gente esteja doando essas revistas para outra igreja que tem necessidade delas, você pode estar fazendo isso, tá bom? Vamos começar então o nosso estudo de escatologia. O pastor colocou uma frase no início aqui do nosso estudo que é muito importante. É uma frase de Russell Shedd, diz o seguinte: a escatologia não tem o objetivo de responder à nossa curiosidade, mas despertar a nossa responsabilidade. Pensando nisso, nós precisamos averiguar o nosso coração e perguntar para nós mesmos qual é a nossa intenção ao estudar escatologia. O que a gente quer ao propor esse tema aqui? Em primeiro lugar, a gente não deve vir a esse tema com o intuito de apenas fazer especulações, investigações acerca do futuro, como se a gente fosse uma mãe de nada à vida que querer acertar o que vai acontecer, Esse não deve ser o intuito do nosso coração. Nosso coração não deve vir a estudar a escatologia simplesmente por especulação ou por querer ter conteúdo para discutir com outras pessoas sobre esse tema. Esse não é o alvo nosso quando a gente estuda escatologia. Mas o alvo de estudar a escatologia é mudar a nossa vida, é mudar o nosso presente, é olhar o que já aconteceu e o que está para acontecer e fazer com que isso, na prática, transforme os nossos corações, transforme a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão de mundo. É importante que também, ao estudar escatologia, a gente possa entender o nosso tempo. Discernir o tempo é a palavra bíblica usada para isso. Discernir os tempos, entender em que tempo nós estamos vivendo, o que está acontecendo, como a gente deve responder a essas profecias bíblicas. Então, esse entendimento é de fundamental importância antes da gente começar no texto em si. Você recebeu aí a sua lição. Pode parecer que ele é um pouco grande, mas nós não vamos nos ater exaustivamente a toda a lição, tá? Então, mas vocês vão poder ver, acompanhando aí a lição, que a gente vai segui-la na medida do possível, tá? É fundamental, meus irmãos, a gente, ao estudar escatologia, entender que boa parte da escatologia bíblica já aconteceu. Boa parte das profecias bíblicas já aconteceram no tempo e no espaço. E a gente vai estar tratando disso aqui, ou seja, escatologia não é só vou olhar para o futuro e ver o que vai acontecer no futuro. Mas escatologia também é olhar para o que já aconteceu e aplicar isso às nossas vidas. Mas, afinal, o que é escatologia? Escatologia, se a gente for ver a etimologia da palavra, ela é formada por 2 palavras gregas, escatós e logia, que vem de logos, Escatós significa as últimas coisas.
e logos significa palavra, discurso, ensino. Então, escatologia é o ensino das últimas coisas, a doutrina das últimas coisas. É uma palavra que tem origem na própria Bíblia, né? Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Se no desenvolvimento do estudo aqui, alguém quiser fazer alguma pergunta, só fazer uma sinalização aí que a gente dá uma paradinha. O clima aqui mesmo é de escola dominical, tá, meus irmãos? Nós estamos em escola dominical. Quando a gente fala de escatologia, muitas vezes a nossa mente já vai lá para o livro de Apocalipse. A gente pensa que escatologia, o estudo das últimas coisas, a doutrina das últimas coisas, é o livro de Apocalipse. Mas isso não é verdade. Toda a revelação bíblica é escatológica. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a revelação das profecias de Deus, do que há de acontecer. Sendo assim, todo o cristianismo é escatologia. Escatologia é mesmo o cerne da religião cristã, porque a religião cristã é uma religião de esperança. É uma religião que aguarda aquilo que vai acontecer. Então, o caráter de toda a proclamação cristã é escatológica. Tá bom, meus irmãos? Então, quando a gente pensa em escatologia, não devemos nos ater somente ao livro de Apocalipse. Apocalipse é mais um livro, dentro de todo esse espectro escatológico que começa lá em Gênesis e vai terminar com Apocalipse. Aí eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias lá em Isaías 46, para que a gente ilustre bem essa questão de que toda a mensagem bíblica é escatológica. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías 46, verso 9 a 11. Isaías 46, verso 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. O Deus que desde a eternidade decretou o que há de acontecer e que trabalha para que aquilo que ele decretou aconteça. Por isso ele pode dizer que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, o nosso Deus, ele é por essência escatológico, porque ele é o Deus da profecia, e a própria ideia de profecia está nisso. O verdadeiro profeta é aquele que profetiza e o conteúdo da sua profecia de fato acontece. É assim que nós julgamos as profecias, principalmente no Antigo Testamento, né? Então, o nosso Deus é esse Deus profético, escatológico, porque ele é o Deus que está fora do tempo, que antes da eternidade decretou todas as coisas e as revelou aos seus profetas. E os profetas, então, registraram as profecias bíblicas. Então, meus irmãos, o conteúdo de toda a mensagem bíblica é escatológico. A escatologia, a gente está na página 2, tá? A escatologia da lição, ela se divide em duas partes: escatologia inaugurada e escatologia futura. O que é escatologia inaugurada? Escatologia inaugurada tem a ver com aquelas profecias bíblicas, com as profecias escatológicas que já se cumpriram pelo menos em parte. Ou seja, escatologia inaugurada é aquilo que está profetizado no Antigo Testamento
e que já tomou parte na história, pelo menos provisoriamente ou em parte. Isso é escatologia inaugurada. São aquelas bênçãos profetizadas no Antigo Testamento que a igreja do Novo Testamento já desfruta. E escatologia futura remete-se àquelas profecias que ainda necessitam de uma completude final. São aquelas profecias que ainda hão de acontecer no futuro. Então, escatologia inaugurada é aquilo que foi profetizado e que já, pelo menos em parte, já veio no tempo, já aconteceu. E escatologia futura tem a ver com aquilo que ainda há de acontecer, principalmente com relação às bênçãos provisórias que nós já desfrutamos, mas que um dia virão a nós de maneira completa. Nós vamos tratar um pouco mais aprofundado disso mais adiante. Então, escatologia futura tem a ver com o estado do crente entre a sua morte e a ressurreição final no último dia. Tem a ver com os sinais dos tempos, com a volta de Jesus, com o anticristo, com o milênio e com os novos céus e nova terra. Enquanto escatologia inaugurada vai tratar dessas bênçãos que já vieram, pelo menos provisoriamente, como a vinda do Messias, a vinda do reino de Deus, a descida do Espírito Santo, profetizada no Antigo Testamento, e a gente vai tratar um pouco disso agora. A gente vai começar com escatologia inaugurada, vendo a perspectiva escatológica do Antigo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento esperavam o cumprimento futuro das seguintes realidades escatológicas, e a gente vai perceber que o Antigo Testamento ele já contém todas as profecias bíblicas, inclusive do Novo Testamento. O que o Novo Testamento fez foi detalhar um pouco a revelação que já estava contida no Antigo Testamento. Então, quando a gente pensa em escatologia inaugurada, a gente pensa nas profecias antigas, dos profetas do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, que já tomaram parte na história, pelo menos de maneira provisória. A primeira realidade escatológica inaugurada é a vinda do Redentor. A vinda do Redentor é a profecia mais antiga da Bíblia. Ela está lá em Gênesis 3,15, no proto-evangelho, quando Deus disse que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então veja bem, lá em Gênesis 3,15 já existe escatologia, apontando para a vinda de um futuro Messias. E a gente sabe que o Messias já veio. Mas a gente sabe que ele veio a primeira vez para salvar, mas ainda há um aspecto da vinda de Jesus que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, que ele vai vir para julgar. Então aí a gente começa a perceber o que é isso, escatologia inaugurada e escatologia futura. Ou seja, as profecias bíblicas antigas, elas já tomaram parte, mas ainda de maneira provisória. Isso é escatologia inaugurada. E a completude dessas profecias é a escatologia futura. Então, a primeira realidade escatológica do Antigo Testamento é a vinda do Redentor. Lá em Gênesis 3,15 nós fala sobre a semente da mulher. No Gênesis 22, a semente de Abraão. Gênesis 49, que ele viria da tribo de Judá, que ele é um descendente de Davi, que ele é profeta, sacerdote e rei. Isaías 53, ele é o servo sofredor. Daniel 7, 13 e 14, ele é o filho do homem. Então, meus irmãos, essa profecia da vinda do Redentor, ela já se cumpriu em parte, Jesus já veio. Mas ainda há um aspecto da volta de Jesus a se cumprir, que é a sua segunda vinda, onde ele vai fazer o julgamento final. Então, essa parte da profecia que já se cumpriu, escatologia inaugurada. O que ainda vai se cumprir, escatologia futura. Uma outra realidade escatológica do Antigo Testamento, muito importante, é a chegada do reino de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Daniel 7. Daniel 7, 13 e 14.
Diz assim a palavra do Senhor: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E a gente sabe que esse Filho do homem que veio é Jesus Cristo. E com ele veio sobre a terra o reino de Deus. Então essa profecia do Antigo Testamento do reino de Deus, ela já se cumpriu em parte, porque o reino de Deus já chegou. Quando Jesus veio, o reino de Deus veio com ele. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o reino de Deus já chegou. Ele já está implantado na terra. Escatologia inaugurada. Mas a gente sabe que esse reino ainda está em desenvolvimento e que vai chegar o tempo em que esse reino virá de maneira plena. É o que vai acontecer quando Jesus voltar de novo. Então essa completude da profecia é a escatologia futura, a implantação final do reino de Deus. Vocês estão comigo até aqui? Terceira realidade, o estabelecimento do novo pacto. Então a gente sabe que existia uma profecia lá, principalmente no livro de Jeremias, a respeito da nova aliança que Jesus faria quando ele viesse, e essa nova aliança já veio. A quarta realidade, a restauração de Israel. E quando a gente fala da restauração de Israel, a gente está aqui falando do Israel espiritual da igreja, que também já foi restaurado em Cristo, mas ainda há uma completude final. Então a gente está sempre nessa dinâmica do já e do ainda não. Já estamos no reino de Deus, mas ainda não de maneira plena. Jesus já veio, mas ele ainda vai voltar. Então a gente está sempre nessa dinâmica. Quinta realidade, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. É aquela profecia lá de Joel 2, 28 a 32. Vamos abrir lá em Joel. Joel capítulo 2, do 28 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então o verso 28 diz: E acontecerá depois o que o Novo Testamento, o apóstolo Pedro, quando fala do Pentecostes, do cumprimento dessa profecia, ele fala que nos últimos dias, então a gente pode entender que e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A gente sabe que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava em todas as pessoas, mas lá, quando Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo, alguns dias depois, desceu sobre a igreja, cumprindo essa profecia aqui de Joel, e aconteceu exatamente o que a profecia de Joel disse: o Espírito Santo, de fato, desceu sobre toda a carne. Escatologia inaugurada. Então a gente sabe que o Espírito Santo já habita no crente, mas a gente sabe que o Espírito Santo não habita ainda de maneira plena no crente, o que vai acontecer a partir do último dia. Então o Espírito Santo já habita, mas não de maneira plena. Escatologia inaugurada, escatologia futura. Tá? A sexta realidade, o dia do Senhor.
amplamente profetizado no Antigo Testamento. Existiram vários dias do Senhor no Antigo Testamento. O dia do Senhor é aquele dia onde Deus viria sobre a terra com salvação e com julgamento. Então, sempre que Deus vinha sobre a terra com salvação e julgamento, há essa referência ao dia do Senhor. Então, o dia do Senhor já veio, quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, ele trouxe salvação e julgamento, porque quando ele sofreu na cruz, Deus estava julgando o nosso pecado nele, mas ainda há o grande e último dia do Senhor que há de acontecer, né? Onde ele vai julgar os vivos e os mortos. Então, o dia do Senhor já aconteceu, mas ainda não o final. Já e ainda não, escatologia inaugurada e futura. E a sétima realidade profetizada no Antigo Testamento é o novo céus e nova terra, amplamente discutida no Apocalipse do profeta Isaías, né, capítulo 65, 66. Então, a gente sabe que Deus prometeu, desde o Antigo Testamento, uma nova criação. Essa nova criação já começou nos crentes. Deus já fez os crentes nascer de novo e tem feito muitos nascerem de novo, uma nova criação. Mas a gente sabe que essa nova criação há ainda uma completude dela para vir, que vai acontecer no último dia, quando todo o cosmos será restaurado e Deus, de fato, cumprirá essa promessa plenamente quando vir sobre nós os novos céus e nova terra, que vai acontecer lá no último dia. Então, a gente percebe sempre esse caráter do já e do ainda não. O que isso significa para nós? Significa que esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos numa era provisória, uma era provisória em que as bênçãos de Deus já vieram, as bênçãos profetizadas no Antigo Testamento já vieram, mas ainda não vieram de maneira plena. Nós estamos num período de transição, num período provisório, período do já e do ainda não. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente, e é assim que a gente estabelece essa diferenciação entre escatologia inaugurada e futura. Tá, meus irmãos? Nós estamos nessa era provisória. O reino de Deus já veio. Os últimos dias já começaram. A profecia dos últimos dias do Antigo Testamento já começaram. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, se a gente vamos pensar que a Terra, aí, segundo os melhores cientistas criacionistas, o tempo mais breve de existência da Terra, se a gente pensar numa Terra nova, é de 30 e poucos mil anos. Vamos colocar aí 30 mil anos de idade que a Terra tem. E eu acredito nessa linha, né? Então, nós já vivemos 28 mil anos de uma era das profecias, a era do Antigo Testamento. Durante 28 mil anos, Deus trouxe profecias acerca do que viria a acontecer. E no ano zero, com a vinda de Jesus Cristo, essas profecias tomaram parte, elas se iniciaram, os últimos dias chegaram, e nós estamos já vivendo 2000 anos dos últimos dias. Então, nós estamos inseridos nesse tempo dos últimos dias, dentro da história da humanidade. Então, a gente precisa entender e discernir essa época que a gente está vivendo. Nós estamos numa época provisória, numa era provisória, onde Deus já trouxe as suas profecias, mas ainda não de maneira plena. Beleza? O caráter da escatologia do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos tanto o cumprimento das profecias e expectativas do Antigo, quanto o fato de que a consumação final da história ainda é futuro. É o que a gente já disse aqui. Em primeiro lugar, no Novo Testamento, o grande acontecimento escatológico predito no Antigo Testamento, a vinda do Messias, já ocorreu com a vinda de Jesus Cristo. Então, nessa era que a gente está vivendo, o que é mais importante para nós entender é que o grande acontecimento escatológico já aconteceu. A gente, às vezes, quando estuda escatologia, fica olhando muito para frente do que vai acontecer. Mas o grande evento escatológico já aconteceu com a vinda do Messias. Ele já inaugurou os últimos dias, né? E nós estamos vivendo esse período dos últimos dias. Em segundo lugar, o Novo Testamento estabelece essa questão provisória, né? Entre o que já veio e o que ainda está por vir.
Eu coloquei aí na lição um esqueminha, mais ou menos, para a gente entender aonde a gente está. Não ficou muito legal não, mas só para a gente entender. Então, o primeiro tracinho dessa figura aí é o ato da criação de Deus. Então, da criação à primeira vinda de Cristo, que é o segundo tracinho, a gente tem a era passada, a era das profecias, a era do Antigo Testamento. Aí Jesus Cristo veio, a primeira vinda, e inaugurou a era presente, inaugurou os últimos dias, o fim dos tempos, a escatologia inaugurada, foi trazida na primeira vinda de Jesus. E nós estamos nesse período. Esse período vai terminar com a segunda vinda de Jesus, que inaugurará a era por vir, a eternidade, o último dia, a escatologia futura. Então, a gente está enquadrado nessa localidade aí do tempo e do espaço. Em terceiro lugar, a relação entre essas duas etapas escatológicas, ou seja, entre as duas vindas de Jesus, é que as bênçãos, aí faltou umas palavrinhas aí, é que as bênçãos da era presente são o penhor e a garantia de bênçãos ainda maiores na era por vir. Então, qual que é a garantia que no futuro Jesus mais vai mesmo voltar? A garantia é que ele já veio. Qual é a garantia que nós seremos plenos do Espírito Santo? A garantia é que nós já fomos selados com o Espírito Santo. Qual é a garantia que o reino de Deus virá com plenitude sobre toda a terra? A garantia de que Jesus já trouxe o reino de Deus. Por isso que o Espírito Santo é nosso penhor, ele é a garantia de que um dia nós seremos revestidos dele. Então, as bênçãos que já aconteceram, a escatologia inaugurada, é a garantia e o penhor de que as coisas futuras vão acontecer. Se Jesus Cristo, se a profecia dizia que Jesus ia vir e ele veio a primeira vez, é porque ele vai vir a segunda. Se Joel profetizou a descida do Espírito Santo sobre toda a carne e isso aconteceu, é porque um dia esses que receberam esse selo do Espírito serão plenamente revestidos dele. Então, o que já veio é a garantia do que vai acontecer. Então, a gente percebe que, na perspectiva do Novo Testamento, o futuro é a consumação plena e final das coisas e bênçãos que já existem hoje em Cristo e com o Espírito Santo. Essa visão da história determina a nossa compreensão do mundo, da era em que a gente vive. E a primeira compreensão que a gente deve entender dessa era provisória que a gente vive é que nós estamos vivendo a era das missões, a era da evangelização mundial. Porque quando Jesus Cristo veio a primeira vez, ele operou a nossa salvação. E depois designou a igreja para que o reino de Deus se expanda e alcance todas as nações da terra, para que o reino de Deus tenha representantes de todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Então nós estamos nessa época de evangelização mundial. E aqui é uma aplicação prática para nós. Nós só estamos nesse mundo para trazer o reino de Deus de maneira plena a este mundo, através da evangelização. A segunda concepção que a gente tem é que nós vivemos nessa tensão entre o já e o ainda não. Já recebemos as bênçãos, mas ainda não de maneira plena. Letra C. Na história, há duas linhas de desenvolvimento. O reino de Deus se desenvolve paralelo ao reino das trevas. Isso aqui é importante a gente entender. Durante esse período da história, o reino de Deus está se desenvolvendo, o evangelho tem alcançado as nações, o reino de Deus está se desenvolvendo. Mas, em paralelo a isso, há o desenvolvimento também do reino das trevas, do reino do mal. Nós sabemos que Deus é o grande rei que está sentado no trono. Mas, na história da humanidade, um outro rei usurpador usurpou, de certa maneira, o reino de Deus na terra. E se tornando o príncipe deste mundo, que é Satanás. Então, o reino de Deus está se desenvolvendo, mas em paralelo ao reino das trevas. E aqui a lição traz para nós a parábola do joio e do trigo, que fala que Deus semeou o trigo na terra, mas veio o inimigo e semeou o joio. Então, Satanás, lá no início, lá no jardim, ele instaurou o seu reino das trevas na terra, quando tentou Adão e Eva, e eles
pecaram contra Deus. E ali o reino das trevas foi instaurado na terra. Um reino usurpador, um reino baseado em engano e em mentira, mas um reino existente, né? Que Satanás é o príncipe desse reino. Então a gente precisa entender que nós estamos nessa era ainda que o reino de Deus está se desenvolvendo em paralelo ao reino das trevas. É importante a gente ter essa ideia. Tudo bem, meus irmãos? Isso foi escatologia inaugurada. Agora a gente vai para a escatologia futura. A escatologia futura está dividida em duas partes. A primeira parte vai falar de escatologia individual. Escatologia individual é a que trata do indivíduo, então ela trata da morte física, da imortalidade, do estado intermediário entre a morte e a ressurreição. E a segunda parte vai falar de escatologia cósmica, que trata dos sinais dos tempos, da segunda vinda, do milênio, do anticristo, da ressurreição do corpo e do juízo final. A gente vai começar na primeira parte, mas a gente só vai tratar um desses aspectos aqui da escatologia individual, que é o aspecto que gera mais dúvida, que é o estado intermediário. Então, escatologia individual, página 4. A1, o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Então, o primeiro aspecto da escatologia futura que a gente vai ver é esse estado intermediário. O que é o estado intermediário? O estado intermediário trata de qual é o destino das pessoas quando elas morrem nesse período que a gente está vivendo, antes de vir a ressurreição final, lá no último dia, antes de Jesus voltar. A gente sabe que no último dia os mortos ressuscitarão, né? Mas e as pessoas que morrem hoje? Para onde elas vão? Isso a gente chama de estado intermediário. É o estado das pessoas que morrem, mas antes da segunda vinda de Jesus. Esse é um assunto difícil e controvertido, porque a Bíblia fala muito pouco do estado intermediário. A Bíblia se concentra mais no estado final, na ressurreição final, na ressurreição do corpo, e fala muito pouco desse estado intermediário entre a morte da pessoa antes da segunda vinda de Jesus, né? Algumas pessoas creem, por exemplo, que o homem é aniquilado. Outros creem, o homem, quando eu digo aqui o ímpio, né? Outros creem, outros que seguem, têm a Bíblia como alguma base, creem que o crente e o descrente entram num estado de sonolência, né? O estado do sono da alma, e que essas pessoas, elas continuam existindo, mas numa existência inconsciente, aguardando a ressurreição final, que vai acontecer lá no último dia, né? Mas a palavra de Deus, ela assegura para a gente que a alma do homem, ela continua existindo entre a morte física e a ressurreição final. Mas essa é uma existência provisória, uma existência temporal, incompleta, né? E para a gente entender isso, a gente precisa entender algumas palavras usadas na Bíblia que falam desse estado, né? E essas palavras, Sheol e Hades, palavras gregas, né? No Antigo Testamento, quando se falava a respeito daqueles que morriam e do destino deles, se usava a palavra Sheol. E essa palavra significa o lugar dos mortos. E essa palavra era usada tanto para os crentes quanto para os incrédulos. Então, aqueles que morriam iam para o Sheol, o reino dos mortos, que a nossa tradução muitas vezes traduz como sepultura, tá? Mas a palavra de fato significa o lugar dos mortos, o reino dos mortos. Isso no Antigo Testamento, usava-se Sheol. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a palavra usada é Hades, né? Que traz aí um significado um pouco diferente, um significado um pouco aprofundado da palavra Sheol. Enquanto Sheol era usado para designar o lugar de todos os mortos, Hades é usado para designar mais comumente o destino dos incrédulos. Então, quando a gente vê a palavra Hades no Novo Testamento, muitas vezes ela é traduzida como inferno, que é o lugar dos mortos incrédulos
antes da ressurreição final, né? Mas o que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que quando a pessoa morre, ela não deixa de existir, mas ela vai para esse reino dos mortos, para o Sheol, do Antigo Testamento. Agora eu queria que vocês abrissem, para a gente ver um pouco como fica a questão dos incrédulos nesse estado, lá em 2 Pedro 2,9. Sim, vamos explicar isso. Segunda Pedro 2,9 vai falar a respeito do estado intermediário para os incrédulos, para os ímpios. E ele diz o seguinte: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, os injustos, os incrédulos que morrem e vão para esse reino dos mortos, para esse estado intermediário antes da ressurreição, diz a palavra de Deus que eles são guardados sob castigo para o dia do juízo. Então, os incrédulos, quando morrem, eles vão para o Hades, que é a palavra do Novo Testamento, que é traduzida como inferno, e lá eles são reservados, guardados, sob castigo, aguardando o dia do juízo. Então, meus irmãos, aquela parábola do rico e do Lázaro ilustra bem isso, né? Morreu o rico e morreu o Lázaro, o mendigo. O mendigo, Lázaro, foi para o seio de Abraão, um lugar chamado paraíso, que a gente traduz como céu, né? Enquanto o rico foi lançado em tormentos num lugar chamado inferno. Então, eu acho que a Bíblia é muito clara sobre isso. E, ao retratar sobre isso, a Bíblia não fala que esse estado intermediário é um estado onde a pessoa fica em sono perpétuo ou um estado de inconsciência. Mas não. Os incrédulos são guardados sob tormento e os crentes são guardados no seio de Abraão. Eles são consolados no seio de Abraão, nesse lugar chamado céu, né? Lá em Lucas, capítulo 23, 42 e 43, quando Jesus está sendo crucificado ao lado daquele ladrão, aquele ladrão se converte e Jesus diz: não, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Indicando que aquele estado do paraíso, no céu, que ainda não é o estado final, mas é um estado intermediário, é um lugar onde as pessoas vão estar conscientemente, porque Jesus disse: hoje mesmo você vai estar lá comigo, você vai me ver, né? É um estado de consciência, mas é um estado ainda provisório. Por quê? Porque não estaremos ainda com o corpo, né? É um estado, é difícil dizer isso, porque a palavra de Deus, ela não concebe a existência humana com a alma separada do corpo. Mas o que a Bíblia garante para nós é que o crente, ao morrer, ele estará na presença do Senhor, e que o ímpio, ao morrer, ele estará sendo guardado em tormentos para o juízo final. E esse crente que vai para a presença do Senhor também aguarda, no último dia, a ressurreição do seu corpo, para então existir de maneira plena e gozar plenamente do novo céu e nova terra que será instaurado no último dia. Filipenses 1, 21 e 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Percebam, não existe esse estado de insolência, de sono ou de aniquilamento. Mas Paulo diz que estar com Cristo depois da morte é incomparavelmente melhor. Ou seja, é um estado de consciência, não é um estado de sono, né? 2 Coríntios... Oi? Vamos falar sobre isso.
2 Coríntios 5, versículos de 1 a 8, diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Vamos pular lá para o verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, o estado do crente, depois da sua morte, é estar com o Senhor. A Bíblia, geralmente, chama esse destino de paraíso, onde o crente já vai passar a habitar com o Senhor. E o incrédulo, quando morre, ele já vai para esse lugar que é o Hades, que é o inferno, para ser guardado em tormentos, esperando o juízo final. E no juízo final, tanto os crentes como os incrédulos, que estão guardados ou no paraíso ou no inferno, receberão seu corpo. Os crentes gozarão da vida eterna no novo céu e nova terra, e o inferno, com os incrédulos, já com seus corpos, serão, no último dia, lançados para dentro do lago de fogo e de enxofre. Outra questão que o Jason levantou ali é a questão do purgatório, que é a questão dos católicos que creem que nesse estado intermediário pode ter mais um espaço para as pessoas ficarem, que é o purgatório, onde aqueles que eles foram salvos, mas durante a vida pecaram e ficaram com um débito na sua conta, então eles têm que pagar esse débito lá no purgatório para purgar os seus pecados ali, então poderem entrar no céu, né? Então, isso também é uma questão que não tem nenhum amparo bíblico para a gente... Oi? Não existe, não existe. Vamos entrar em escatologia cósmica, então? Nossa, a hora já está adiantada ali. Está na página 6 aí, escatologia cósmica. A expectativa da segunda vinda de Cristo. A gente vai perceber, meus irmãos, que a igreja primitiva, ela vivia na expectativa da segunda vinda de Cristo, né? Cada livro do Novo Testamento a gente percebe a igreja ansiando pela volta de Jesus. O apóstolo Paulo teve até que tratar isso, porque algumas pessoas estavam lá na igreja de Tessalônica, né? Até vendendo tudo, abrindo mão de tudo, parando de trabalhar, porque na expectativa da vinda de Jesus, né? Mas essa expectativa, na medida certa, ela é saudável para a igreja. A igreja precisa viver na expectativa da volta de Jesus, né? Só assim a igreja vai viver de maneira vigilante e vai viver como o Senhor requer dela, né? Então a gente precisa resgatar essa expectativa pela segunda volta de Jesus. O Anthony Rockman, o autor do livro que foi usado para preparar essas lições, ele traz algumas razões aqui da perda da expectativa da igreja moderna quanto à volta de Jesus. A primeira razão, ele diz que a igreja está excessivamente preocupada com o mundo presente e seus bens materiais. Então, elas estão preocupadas com aqui e agora e não nutrem mais essa expectativa pela volta de Jesus. A segunda razão é que muitos crentes já não creem num regresso literal de Jesus. Então, a gente vê alguns ramos da igreja que não crê mais que Jesus vai voltar. Dizem que ele já voltou e agora habita nos corações, né? Enfraquecendo cada vez mais a verdade bíblica da volta de Jesus. A terceira razão é que os que creem nesse regresso o estão projetando para um futuro muito distante, tal que não adianta ocupar-se disso agora. Jesus ainda vai demorar a voltar, né? Não vamos se preocupar com isso, não. Então, essas são algumas razões que são colocadas
a respeito da expectativa da volta de Jesus. Mas nós, irmãos, precisamos ser incentivados a viver nessa expectativa, a retomar essa expectativa pela volta de Jesus, vivendo uma vida consagrada, santificada, buscar as coisas lá do alto, estando sempre ocupados na obra do Senhor. Nós precisamos resgatar isso. E a lição agora vai trazer os sinais dos tempos, que são sinais que apontam para essa segunda vinda de Jesus. Lá na página 7 aí, a lição vai falar um pouco sobre os sinais dos tempos. Oi? A doutrina espírita crê que as pessoas que morrem, elas não vão para esses dois lugares, né? Ou para o paraíso ou para o inferno. Mas que as almas dessas pessoas, elas reencarnam em outras pessoas que vão nascer e assim segue um fluxo infinito. Não sei os pormenores da doutrina, mas é uma doutrina que não tem amparo bíblico nenhum, né? Então a pessoa, depois que ela morre, só há dois destinos. A carta de Paulo aos Hebreus diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo, né? Então as pessoas já são designadas ao céu ou ao inferno. Abre a Bíblia lá em Mateus 24. Em Mateus 24, meus irmãos, a gente tem o sermão escatológico de Jesus. E nesse sermão escatológico, o Senhor Jesus fala a respeito dos sinais dos tempos, a partir do versículo 3 até o versículo 28. E a gente vai tratar, nós não vamos ler o texto, porque não vai dar tempo, mas a gente precisa entender uma coisa a respeito dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos, eles são sinais que estão presentes durante toda a era presente, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Ou seja, os sinais dos tempos, eles não são particulares do finalzinho lá próximo de quando Jesus for voltar. Mas os sinais dos tempos são característicos de toda essa era provisória que a gente está vivendo entre as vindas de Jesus. O que vai acontecer é que quanto mais a gente vai se aproximando da segunda vinda, esses sinais vão ser aprofundados, né? Quanto mais nos aproximamos da volta de Jesus, os sinais vão ficar mais evidentes e mais fortes, tá? Então, na lição aí, a gente agrupou os sinais dos tempos em 3 formas. Na primeira sessão, nós vamos falar os sinais que mostram a graça de Deus. Então, os sinais dos tempos que mostram a graça de Deus para a humanidade. O primeiro sinal é a proclamação do Evangelho a todas as nações, né? Então, Jesus disse que esse evangelho seria pregado para testemunho a todas as nações. Então, viria o fim. Então, a evangelização mundial é um sinal do tempo. E quanto mais esse evangelho está alcançando mais nações, nós estamos nos aproximando mais da segunda vinda de Jesus, tá? Então, esse é um sinal que mostra a graça de Deus. O segundo sinal que mostra a graça de Deus é a salvação da plenitude ou do pleroma, da completude de Israel, que está lá em Romanos 11, 25 a 26. Esse é um texto muito controvertido, mas o apóstolo Paulo diz que há uma perspectiva de salvação ainda para o povo judeu, não para a nação de Israel, mas para os judeus, né? E ele diz lá que depois que o evangelho alcançasse a plenitude dos gentios, ou seja, alcançasse todas as nações, então, e assim, todo Israel será salvo. Esse é um texto muito controvertido, e existem muitas teorias a respeito disso. Depois, não vai dar tempo da gente falar aqui, mas a gente entende que esse todo Israel será salvo, é que na medida que o evangelho alcance todas as nações, alguns judeus também estão sendo alcançados ao mesmo tempo. E esse todo Israel será salvo
vai chegar um momento em que todos os eleitos dentro da nação de Israel, todos os eleitos judeus, serão salvos. Alguns, como eu, acreditam que vai haver um grande avivamento entre os judeus nos últimos dias, né? Mas não é uma teoria amplamente aceita, né? Mas eu creio dessa forma. E é um sinal dos tempos que está lá em Romanos 25 a 26. Quando o evangelho atingir todas as nações, todo Israel será salvo, né? Os dispensacionalistas creem que Israel, como nação, se voltará para Jesus Cristo. Isso não tem amparo bíblico nenhum. E a gente vai falar mais à frente a respeito dos dispensacionalistas. Outros creem que esse todo Israel será salvo é uma referência ao Israel espiritual, à igreja. Mas o texto ali não dá margem para isso, porque ele fala de gentio e de Israel a todo tempo, fazendo essa distinção. E outros creem que esse todo Israel será salvo são todos os eleitos judeus que alcançarão a salvação, e esse é o ponto que a maioria dos reformados creem, né? Agora, se haverá esse avivamento final ou não, é um ponto controvertido. Então, o segundo sinal de graça de Deus é que o evangelho também alcance os judeus, que estão, boa parte deles, afastados do evangelho desde a primeira vinda de Jesus, né? A segunda seção dos sinais são os sinais que indicam oposição a Deus. Página 8. O primeiro sinal que indica oposição a Deus é a tribulação, que já foi predito no Antigo Testamento, e Jesus prediz aqui novamente esse sinal da tribulação, nos versos 3 a 14 aqui do seu sermão escatológico. Então ele diz o seguinte, a partir do verso 3: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então a gente percebe aí dos versículos 9 e 10, essa tribulação que viria sobre a igreja. E a gente precisa entender que nesse primeiro momento aqui, que Jesus está falando dessa tribulação, a gente tem que entender que esse sinal, ele está presente na igreja desde o início. Desde o início a igreja tem sido perseguida, desde o início a igreja tem sido atribulada, e esse é um sinal dos tempos, um sinal de que Jesus está voltando, a tribulação da igreja. Mas a gente percebe que a partir do versículo 15, Jesus fala de um aprofundamento dessa tribulação, que ele chama de a grande tribulação. Então é o que eu estava falando para os irmãos. Os sinais, eles estão presentes durante toda a era cristã, mas há um aprofundamento quanto mais a gente se aproxima da volta de Jesus. Então, depois de falar dessa tribulação, Jesus fala de uma grande tribulação. Ele diz o seguinte no verso 15: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta do Daniel no lugar santo, aqui Jesus está fazendo uma referência ao anticristo, que há de surgir pouco antes da segunda vinda de Jesus. E com essa vinda desse anticristo, essa tribulação vai ser aprofundada, e vai vir então uma grande tribulação, né? Então ele diz aqui, ele vai continuar o texto falando de que serão dias muito difíceis para a igreja, onde a tribulação será
muito aprofundada, muitos serão martirizados, perseguidos, né? E haverá muita apostasia nesse tempo. Então, meus irmãos, a tribulação também é um sinal, e é um sinal que indica oposição a Deus, o mundo se levantando em oposição a Deus, o que vai ser aprofundado nos últimos dias com o aparecimento do anticristo. Então, depois de falar da tribulação, a gente vai falar aqui da apostasia. Sim, acabei de falar. A tribulação está presente em todas essas eras, mas no finalzinho haverá essa grande tribulação, né? E é importante a gente perceber que a igreja vai estar presente nessa grande tribulação. A igreja sofrerá essa grande tribulação, né? E isso está muito claro nesse texto que a gente leu, quando diz que aqueles dias da grande tribulação seriam abreviados, porque se não fossem abreviados, nem os eleitos suportariam, né? O que indica para nós que a igreja estará presente, ela não vai ser retirada da terra antes dessa grande tribulação, mas a gente vai falar um pouco mais disso um pouco mais à frente, tá? O sinal da apostasia está descrito nos versos 10 a 12 do capítulo 24 e também no versículo 24. Então, quanto mais a gente se... A apostasia é um sinal, mais uma vez, que está presente durante toda a era cristã. Mas, acompanhado dessa grande tribulação, vai haver também uma grande apostasia da igreja. O que é a apostasia? É o abandono da fé. Então, quanto mais se aproximar o dia do Senhor, essa apostasia será aprofundada. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3... Vamos abrir lá, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Diz assim o texto: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo fala aqui de uma grande apostasia que está associada ao aparecimento do anticristo. O anticristo surgirá da apostasia da igreja. Então, com isso, a gente entende o seguinte: a apostasia está presente na igreja desde o início. Mas próximo à volta de Jesus haverá uma grande apostasia, né? E a pergunta que fica para nós é se essa apostasia já chegou, né? Quando a gente percebe o evangelho da forma que está no nosso mundo. Transformaram o evangelho em muitas outras coisas que não é o evangelho. E a gente fica perguntando se essa apostasia já não está acontecendo. Então haverá uma grande apostasia da igreja cristã, né, a ponto de Jesus falar que o amor se esfriará de quase todos. Jesus dizer que quando ele voltar, porventura achará fé na terra, né? Então haverá uma grande apostasia, e dessa apostasia da igreja é que surgirá o anticristo, instaurando então a grande tribulação sobre o remanescente fiel do Senhor que habitará a terra. Então, o sinal da apostasia, mais uma vez, é um sinal que está presente durante toda a era cristã, mas que no final será aprofundado. Um outro sinal que indica oposição a Deus é o sinal do anticristo, que também já é prefigurado desde o Antigo Testamento, mas também Jesus fala a respeito do anticristo no versículo 5 aí, de Mateus 24. O texto que a gente leu de 2 Tessalonicenses fala muito do anticristo.
né? Daniel, no Antigo Testamento, também fala bastante do anticristo. E nós percebemos que o anticristo, pelo texto de Tessalonicenses que a gente acabou de ler, ele surgirá da apostasia da igreja. Tem havido muitos anticristos ao longo da história, mas a palavra de Deus é clara ao dizer que haverá um anticristo final, que se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, né? Então, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. E a gente vai ver algumas características desse anticristo. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é o anticristo, o filho da perdição. Então, no versículo 3, fala ali, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado. Esse "e" é uma condição aditiva, né? Então, essas coisas elas vão vir juntas. Então, vindo a apostasia, da apostasia surgirá o anticristo. Então, o anticristo surgirá da apostasia da igreja. É uma característica do anticristo. A segunda característica é que o anticristo é uma pessoa, né? A gente leu ali, ele é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Pode passar. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, uma indicação de que ele também está associado à apostasia da igreja, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, ou seja, o anticristo, ele é uma personalidade. Ele será objeto de adoração, a gente acabou de ver aí. Ele vai se assentar no santuário de Deus e exigirá o culto de todas as nações sobre a sua vida. Uma outra característica do anticristo é que ele operará grandes sinais e prodígios e ensinará a mentira, verso 9 e 11. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, o anticristo, ele é um rei déspota, que será um grande ditador mundial, um grande governante mundial, que trará grande tribulação sobre a igreja, e ele será adorado das nações. Então, quando a gente relembra lá os imperadores romanos, que recebiam a adoração, eles eram figuras do anticristo. A própria nossa confissão de fé, que fala que o Papa é o anticristo, o Papa é um anticristo, mas no último dia haverá esse anticristo final, esse grande governante mundial, e ele vai operar grandes sinais e prodígios. Então, quem está buscando aí grandes sinais, grandes milagres, toma cuidado para não ser enganado pelo anticristo. Então, o anticristo, na minha percepção, né, ele tem que ser um judeu. Tem que ser um judeu, porque o anticristo é o Messias que os judeus aguardam, que eles não creem que Jesus era o Messias. Então, isso é a minha concepção, tá? Sim, como nação. Isso. Só um minutinho. Então, eu creio que o seguinte, que o anticristo, ele será um judeu, o Messias que os judeus aguardam, que não, eles não creram em Jesus. Quando eu falo judeus, eu estou falando a política judaica, né? Porque o anticristo é um rei político, ele é astuto, ele é sagaz, e ele vai galgar isso aí para chegar no topo da governança mundial. E se a gente observar o nosso mundo hoje, a gente vê um mundo sem liderança. O mundo não tem liderança, né? As lideranças fortes caíram. Não existe um líder global que a gente possa falar, pô, esse cara aí, de fato, ninguém consegue resolver os problemas do mundo. Um fala que vai resolver a guerra lá na Ucrânia e no Iraque, e não consegue resolver. O Lula falou que ia resolver tomando uma cervejinha, né?
Agora o Trump diz que vai resolver, mas também é um líder que não tem tanta força. Nós estamos sem líder mundial, não tem ninguém que organize as coisas. Então eu vejo o anticristo como esse cara que vai chegar e vai conseguir ajeitar as coisas, né? E essa questão dele operar grandes sinais e prodígios, para mim, tem a ver com isso. Ele vai conseguir dar uma azeitada no mundo, fazer o mundo de novo ter uma certa segurança e uma certa paz, né? E Jesus disse isso, né? Quando ouvirem falar de paz e segurança, eis que virá repentina destruição, né? Então eu creio nessa linha aí, tá? Essa marca da besta, meus irmãos, a gente tem que entender que o Apocalipse é um livro simbólico, né? Essa marca da besta, ela é algo espiritual, né? O que é a marca da besta? A marca da besta é a ausência no Espírito Santo, do Espírito Santo na vida da pessoa. Os crentes, eles têm uma marca, eles têm um selo, né? Igual o boi, quando está na fazenda lá, o dono do boi passa o ferro quente e faz uma marca nele, um selo, né? Nós somos selados com o Espírito Santo, nós temos essa marca. Quem não tem essa marca, tem a marca da besta. É simplesmente isso. Se a gente for pensar em tecnologia, vai pôr um chip no meu pulso, na minha cabeça, né? Já tem tecnologia para isso. Já podiam ter colocado isso, né, em questão. Muita gente fica elucubrando sobre isso, mas as questões são mais espirituais do que físicas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não fica acreditando muito nessas coisas, não. A gente precisa nos encher do Espírito Santo. Então, nós somos selados com o Espírito Santo. E assim não temos a marca da besta, né? A marca da besta é a marca de Satanás. Só para ajudar nesse contexto, no período do Império Romano, todo o império conquistado pelos romanos, isso no início, após a era de Cristo, após Cristo ter ressuscitado, e os primeiros 100 anos da vida da igreja. Isso era comum. O imperador, quando ele conquistava qualquer povo, ou povos, ele marcava exatamente como marcavam os bois. Você tinha a marca, aquela marca era na pele. E essa marca, ela dizia se você fazia parte do Império Romano, ou era servo do Império Romano, ou não. Então, quando você olha para o princípio de Apocalipse, o texto de Apocalipse vai mostrar de forma figurada algo que eles já sabiam que era uma realidade. Então, quando tinha alguém que tinha a marca que era feito pelo imperador ou pelo Império Romano, sabia que aquele camarada já havia sido o quê? Pacificado, a paz romana, né? Ele já ou era servo, um escravo, porque pelo menos 90% do mundo era escravo nessa época, e já pertencia a Roma. Se não tivesse a marca, já naquele período, já era uma pessoa que não era grata, não era uma pessoa que era bem vista no Império Romano, e era preciso provar, através de uma carta, que era um cidadão romano. Então, quando o João mostra esta visão a respeito da marca, eles já sabiam, né, que o cristão, aquele que pertencia a Cristo, não tinha aquela marca do Império Poderoso. E aí vai trazer isso para a área, como você muito disse, bem espiritual. O crente já tem um selo, e o selo é o Espírito Santo. Amém. Outra característica do anticristo, lá em 2 Tessalonicenses 2, versos 6 e verso 7, o texto diz que ele não apareceu ainda porque tem alguma coisa que está retendo ele de aparecer, alguma coisa que o detém, né? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em uma ocasião própria. Vamos ver o 7? Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o mistério da iniquidade já opera, o espírito do anticristo já opera nesse mundo. Nós estamos vendo aí as nações já se reunindo, se levantando contra tudo que se chama Deus, né? Então, o espírito do anticristo já opera, mas tem alguma coisa que ainda o detém, né? Mas a Bíblia não fala que coisa é essa, né? Isso é objeto de muita especulação. Eu, particularmente, creio que o que detém o anticristo é o testemunho da igreja, né? Quando o testemunho da igreja for calado,
quando o evangelho parar de ser pregado, então o anticristo surgirá. E a apostasia. E a quinta coisa que diz o texto aqui a respeito do anticristo é que ele será destruído pelo Senhor Jesus no dia da segunda vinda, né? Pelo sopro da boca do Senhor Jesus, o anticristo será destruído. Então, meus irmãos, o último sinal que indica o juízo de Deus são os demais sinais que Jesus fala aqui, né? As guerras, os terremotos, as alterações da natureza, as fomes, as pestes, as epidemias, né? São sinais que estão presentes em toda a era cristã, em toda a era da igreja, e que indicam e mostram a volta de Jesus. Essa questão da natureza é uma questão muito falada nos nossos dias, né? Paulo fala sobre isso lá em Romanos 8, 22, que a criação está gemendo, ansiando a revelação dos filhos de Deus, e a gente vê de fato, né, a nossa natureza sendo cada vez mais destruída pelo ser humano, né, gemendo pela revelação dos filhos de Deus, é também um sinal dos tempos, tá? Para a gente terminar, meus irmãos, vamos ver aqui alguns conceitos errôneos sobre estes sinais. 5 minutinhos, pastor, pode? Primeiro, entendimento errôneo sobre o sinal dos tempos. Entender que eles se referem exclusivamente ao fim do mundo. Não, já vimos isso. Estão presentes durante toda a era cristã. O que vai acontecer é que no final vai haver um aprofundamento deles. Segundo conceito errôneo. É claro que tanto Jesus como Paulo falaram desses sinais para seus contemporâneos, e não apenas para gerações futuras, né? Claro, se Jesus falou para os contemporâneos dele, é porque estava presente já naquela época o sinal dos tempos. Segundo conceito errôneo, pensar nele só em termos de acontecimentos anormais, espetaculares ou catastróficos. Isso tira da igreja todo o senso de expectativa pela volta de Jesus, né? Então, a gente não deve pensar nos sinais dos tempos só como um cataclisma mundial, mas a gente, pelo enredar das coisas, a gente deve também aprender a discernir o tempo, né? A gente tem visto o que tem acontecido aí mundialmente, e a gente precisa, né, como a própria palavra nos indica, discernir os tempos. Não devemos limitar os sinais dos tempos àquilo que é extraordinário apenas. O cristão está sendo cada vez mais marginalizado da sociedade, né? Ontem eu estava vendo um jogo de futebol lá da Inglaterra e cheio de bandeira de LGBT, de tudo. O capitão da equipe com braçadeira no arco-íris, lá nas cores do LGBT. Então, a gente está cada vez mais sendo marginalizado, colocado de lado. Cada vez mais esse espírito anticristão tem dominado a sociedade, né? Muitos pais aí não estão deixando, estão estudando com os filhos em casa, porque tem medo de pôr o filho na escola e, né, ali tomar a ideologia desse mundo. Então, cada vez mais no trabalho, né? Essa é a questão da marca da besta, né? Quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender, porque vai chegar uma hora que os crentes não vão conseguir nem trabalho mais. Porque na hora de ir lá fazer a pesquisa, já tem algumas pesquisas de trabalho aí, vai perguntar se você concorda com isso, concorda com aquilo. Hoje, lá no meu trabalho, se fala mais sobre ideologia do que de trabalho. Então, aí vai chegar uma hora que isso vai ser questão de trabalho, né? Então, a gente não vai ter mais trabalho, não vai ter mais acesso às coisas da sociedade, a gente não consegue mais ver um filme bom, moderno aí. Para ver um filme bom tem que ver um filme de 20 anos atrás, e não dá para ver os filmes de hoje em dia. Então, nós estamos sendo cada vez mais escanteados, porque essa ideologia anticristã já está dominando o mundo. Então, a gente precisa discernir isso. Não é um sinal catastrófico, não tem chuva de meteoro, mas é um sinal dos tempos. E a igreja precisa discernir os tempos. Isso aí. O cerco está se fechando cada vez mais, né? Então a gente precisa estar vigiando e orando em constante vigilância diante desses sinais. Um terceiro erro é tentar marcar uma data exata da volta de Jesus pelos sinais, né? Muitos já fizeram isso ao
ao longo da história, e isso não é bíblico, não é legal fazer isso. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, agora vamos ver qual é a forma correta da gente pensar sobre os sinais dos tempos. Está acabando já. Página 11. A forma correta de pensar sobre os sinais dos tempos. Primeiro, ainda que de forma geral pensemos que os sinais dos tempos apontam para o futuro, esses sinais apontam primeiramente para tudo o que Deus tem feito no passado. Então, como eu disse, os sinais dos tempos não é só para falar do futuro, mas do que já aconteceu. E a igreja precisa entender isso. Os últimos dias já chegaram. Os últimos dias já foram inaugurados com a primeira vinda de Jesus. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, a gente precisa discernir o tempo e viver de maneira consciente disso, né? Jesus disse quando ele veio: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Segunda forma correta de pensar no sinal dos tempos, aponta para o fim da história, em particular para a volta de Jesus, né? Então Jesus disse: o Evangelho percorrerá todas as nações e então virá o fim. Terceiro, os sinais dos tempos revelam a antítese contínua na história entre o reino de Deus e os poderes das trevas. Falamos sobre isso. Quarto, os sinais dos tempos exigem decisão. Então, meus irmãos, diante de todos esses sinais, se você está aqui hoje, nessa manhã, e consegue perceber esses sinais, e você ainda não tomou uma decisão por Jesus, esse é o momento próprio. Deixar para amanhã pode ser tarde demais. Os sinais dos tempos exigem uma decisão. Os sinais dos tempos também são trombetas que estão sendo soadas, para que os incrédulos possam perceber que o fim está próximo, que o fim está chegando. Por isso, com todo amor e carinho, se você nessa manhã está aqui, diante desses sinais, e ainda não se entregou a Jesus Cristo em arrependimento e fé, esse é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. O crente, por outro lado, ao olhar para esses sinais dos tempos, ele se alegra, né? Sabendo que a sua redenção se aproxima. Foi isso que Jesus disse, né? Ao verem essas coisas se acontecerem, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quinto e último, os sinais dos tempos exigem uma constante vigilância. Então, para os crentes, né? O Senhor Jesus, depois de falar o sermão profético aí do capítulo 24, apresentar todos os sinais, Jesus contou 4 parábolas a respeito de constante vigilância, né? É através da vigilância e da oração que nós vamos ser preservados pelo Senhor para sermos salvos no último dia, né? Jesus conta 4 parábolas ali no final do 24, 25, a respeito do crente viver em constante vigilância. A gente não pode pensar, sou salvo uma vez, salvo para sempre, posso viver de qualquer forma que tudo está certo, né? Não é isso que a palavra de Deus fala, não. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Desculpa ter passado 15 minutinhos aí do horário, mas espero que de alguma forma essa palavra tenha atingido o coração dos irmãos. Na próxima semana a gente vai entrar mais à frente na questão da escatologia futura. Vamos falar das correntes do milênio, os pré-milenistas, amilenistas, né, pré-milenista dispensacionalista, pré-milenista histórico. Vamos dar uma passada nisso aí para a gente estar inteirado dessas questões. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, nessa manhã estamos estudando aqui a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a profecia, o Senhor nos deu a visão. Obrigado porque a gente já sabe o que vai acontecer. E obrigado porque a nossa redenção se aproxima. Que essa possa ser a expectativa da Sua igreja. Que possamos olhar para o alto e esperar com grande expectativa a grande volta do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Sê conosco. Completa a Tua palavra nos corações, aquilo que faltou falar aqui, ou que foi falado de maneira não perfeita. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.